Senhor presidente, com as dispensas das formalidades, por já ter feito uso dessa tribuna, quero cumprimentar novamente o público, a imprensa, os internautas, um cumprimento especial a toda a minha família que me acompanha e que é a base para que eu possa continuar essa luta, em especial o Paulão, que é um novo membro da família, um grande guerreiro, que já nos seus primeiros meses de vida teve que lutar bastante e está firme e forte, e aumentando a responsabilidade cada dia que eu entro nessa Casa de Leis. Senhor presidente, vereadores, distrito público, quero justificar que na última sessão fiz aqui um requerimento convocando o Conselho Municipal de Assistência Social, que uma das questões mais importantes da gestão pública é o controle social dos gastos. Significa a população acompanhando, fiscalizando os gastos de cada secretaria. O Conselho Municipal da Assistência Social, ele é o órgão responsável por aprovar, por analisar ou rejeitar as contas anuais da Secretaria da Promoção Social. E após alguns relatos de alguns membros que estavam preocupados, porque afinal de contas a responsabilidade é dos conselheiros. E o que acontece com essas contas? Várias irregularidades. A primeira delas é que, mesmo o Conselho insistentemente, nas suas reuniões, informando a administração que essas contas sejam aprovadas minimamente trimestralmente, eles deixam para encaminhar os documentos nos últimos dias do ano, às vésperas do Natal. E aconteceu novamente. Aconteceu novamente numa convocação duvidosa do Conselho. Então, para que nós possamos entender, o Conselho tem a sua reunião ordinária no dia 10 de janeiro. Não aprovaram as contas. Por quê? Primeiro, os documentos foram encaminhados para eles vistarem, diferentemente de como a lei manda, que deve compor um processo da cópia de documentos de empenhos, notas de pagamentos. Então, em uma única reunião, os conselheiros tinham que olhar os documentos de um ano todo e dar um parecer. Então, eles se recusaram pela inviabilidade do tempo e pela ausência de um membro do Poder Público Municipal, da Secretaria de Finanças, que explicasse aquele monte de empenhos, né, para o Conselho. Estranhamente, alguns dias depois, a secretária saiu catando todo mundo para uma reunião extraordinária, em que a maioria dos presentes eram funcionários públicos municipais e que às pressas fizeram a aprovação dessa conta, mesmo não preenchendo os requisitos que o Conselho Estadual de Assistência Social manda e os órgãos estaduais e federais também mandam, que preencher uma série de formulários. Foi feito às pressas e foram aprovadas essas contas. Posteriormente, agora em janeiro, fizeram uma nova reunião e ratificaram essa aprovação. No entanto, constam uma série de irregularidades, como a falta do processo constando todos os documentos lá no Conselho. Então não é possível que esses documentos sejam... Olha, você vê e depois me devolve, não pode ser assim, né? Então nós vamos analisar, porque existem questões sérias a serem em respeito à transparência desta secretaria. Estivemos lá, eu estive com o vereador presidente, o vereador Nilson, e realmente lamentável a maneira como eles armazenam as doações. Roupas que foram doadas aos nossos munícipes, jogadas num quarto escuro junto com lixo. Obviamente que essas roupas, da maneira como estavam armazenadas, não serviriam para nenhum cidadão. Mas a ausência de uma triagem no momento de receber essas doações é que causaram. A ausência de um espaço adequado e respeitoso para armazenar essas roupas é o motivo pelo qual foram encaminhadas ao lixo.
Então, esta secretaria precisa ter mais responsabilidade e respeito pelo nosso cidadão. Porque eu tenho certeza absoluta que se essas roupas fossem encaminhadas às escolas municipais, as escolas saberiam fazer uma triagem e fazer uma destinação muito melhor do que o lixo. Então, essa irresponsabilidade, essa falta de sensibilidade por pessoas despreparadas para ocuparem os seus espaços. Porque vestir de Papai Noel e sair por aí distribuindo brinquedinhos é bonito, né? Mas e a roupa daquela criança que muitas vezes falta para ir à escola? Que falta uma blusa num dia de frio? Né? Isso é muito mais importante do que ficar tirando foto para colocar no Facebook. Então precisa ter responsabilidade e respeito pela nossa cidade. E vamos continuar fiscalizando de perto essa secretaria. Não adianta reunir funcionário e falar que não vai falar com o Pedro Ângelo, porque o Pedro Ângelo estará lá cumprindo a função que não foi nenhum nem outro que deu. Foi a população de Juquitiba que me concedeu essa responsabilidade e que até o último dia do meu mandato eu executarei. Não aceitarei, o vereador Leonardo fez uma brincadeira aqui de terceirizar essa casa. Não aceitarei. Porque para mim terceirizar essa casa significa baixar a cabeça para os desmandos que estão fazendo no nosso município. E isso nós não podemos fazer. E eu não o farei. Continuarei fiscalizando esta secretaria assim como outras. De muito perto. Porque os recursos públicos, né, para as pessoas que necessitam, e que não são poucas, tem que ter respeito, tem que ter a sensibilidade de cuidar do nosso povo, que já é tão sofrido e tão maltratado. Sobre a questão da coleta, dá para fazermos uma série de contas com esses quase R$1 milhão que vai para as mãos dessa empresa, né, que vem aqui fazer essa coleta a preço de ouro. Dá para comprar caminhões novos, dá para contratar funcionários, dá para pagar melhor os funcionários, dá para fazer lixeiras nos bairros, mas não. O recurso vai ser encaminhado para sabe-se lá onde. E essa falta de transparência, porque não houve, o ano passado não houve um secretário que viesse falar conosco: ora, nós precisamos terceirizar o lixo, porque essa administração não tem competência para coletar o lixo, né? Mas não nos falaram nada, não apresentaram planejamento, porque parece que essa palavra ninguém conhece ali em cima. Planejamento. Planejamento, porque o nosso orçamento deste ano foi elaborado em junho e julho do ano passado. Teriam que saber da necessidade de se contratar uma empresa ou não, mas fazem as escuras para poder fazer sem concorrência devida, como manda a Constituição. Dispensa de licitação é uma vergonha para nós. Dispensa de licitação é jogar o dinheiro da cidade no lixo, nas mãos de empresários que vão para outros municípios, como é o caso da Flávio Transportes, que tira uma parte do suor dos condutores e dos monitores e leva para outra cidade sem ter o menor respeito. Respeito por essa casa de leis, respeito por aqueles trabalhadores da educação e respeito pelas crianças que eles transportam. Em Kombis superlotadas, em Kombis em péssimas condições. E vamos continuar vendo isso daí, né? Inclusive recebendo indevidamente. Comprovado nessa casa de leis, essa empresa recebeu indevidamente dias letivos. Essa empresa tem um contrato duvidoso e vergonhoso, com linhas licitadas e depois postergadas e aumentado quilômetros sem o devido processo. E estão assassinando a legalidade na nossa cidade às nossas vistas. E vão fazer com lixo. A empresa do transporte é essa vergonha. Vamos falar do hospital. Essa empresa que aí está. Eles estão
há 2 anos vão para o 3º ano sem licitação. Esse governo adora não fazer licitação, né? Continuamos, mas eu fiquei feliz no final do ano porque o promotor abriu um inquérito e vai investigar, né? Então essa empresa está aí, os médicos fazem o que querem. Está aqui a munícipe Dona Mônica que veio aqui. O médico se recusou a verificar um exame da mãe dela, maltratou, xingou uma idosa, descumpriu tudo em termos de ética, de conduta profissional e tudo que ele prometeu quando ele recebeu o seu diploma, que ele não merece, porque o médico desse não merece, né? E muito menos a nossa população, porque nós pagamos caro. Nós pagamos quase R$500 milhão por mês para essa empresa tratar a nossa população da maneira como é tratada. Então, nós temos aí essa terceirizada, que só falta terceirizar, como disse um amigo meu, essa cadeira desse prefeito incompetente. É a única terceirização que está faltando, que pode dar resultado. Colocar alguém sério, que esteja capacitado e que goste dessa cidade, e que respeite essa cidade, que respeite as leis. Não é possível nós convivermos numa cidade na situação como está. A educação, pela primeira vez em vários anos, não se pagou o bônus do professor, um reconhecimento pelo justo trabalho desses educadores que colocam a educação da cidade à frente de muitas outras cidades, à frente dos índices determinados pelo Ministério da Educação. E aí a gente começa a imaginar, né, seu Felipe, onde está o dinheiro da educação, porque na Laranjeira não tem água na escola. Onde que está esse recurso da educação? Será que vão terceirizar também isso daí? Então, é muito difícil. Sobre a missiva dos moradores da Sama, olha, não é de se duvidar de mais nada. Porque toda essa falta de transparência dessa gestão é que nos leva a essas dúvidas, né? Porque a nossa cidade, ela está sendo personalizada. Tudo tem que passar pelo Todo-Poderoso lá em cima. Direitos básicos do cidadão estão sendo transformados em favores, estão sendo trocados por politicagem. Tudo, se você vai cadastrar um terreno no município, tem que passar no Todo-Poderoso ali em cima. O senhor das decisões do nosso município. Ora, é um direito do cidadão. Ele é respaldado pela Carta Magna dessa cidade, que ela é orgânica. Ele não tem que pedir favor para ninguém. Mas, em época de aproximação de eleições e o desespero de uma gestão incompetente, de uma gestão obscura, que está saqueando o nosso município e levando os recursos para fora, eles estão transformando os direitos dos cidadãos em barganha, em moeda de troca, deixando de atender os cidadãos, coagindo funcionários públicos que ousam denunciar esses desmandos, são perseguidos, são coagidos, e ainda perguntam a eles: de que lado você está? E ele devia responder, esse funcionário devia responder tudo do lado do povo. E é desse lado que nós temos que estar. Porque essa gestão realmente não está do lado da população de Juquitiba. Para finalizar, presidente, eu quero parabenizar aqui os acadêmicos da Vila, porque é graças à luta deles, sem o reconhecimento dessa gestão, bravamente vem sobrevivendo e vem avançando, e vão sim fazer o Carnaval de Juquitiba. Unidos do Justino é um bairro guerreiro. Justino dá muito exemplo. Nós deveríamos olhar mais para o Justino. A luta que eles têm feito
com o apoio dos vereadores, do Edson, do Léo, mais próximo da associação, uma associação legalizada, o trabalho social que está por trás, para concluir, presidente, o trabalho social que está por trás dessa associação é fantástico e é um exemplo a seguir no nosso município. Que também vamos fazer lá o carnaval na comunidade, é onde tem que ser. Não é porque dinheiro para pagar palco bonito, tem. Agora, para reconhecer o trabalho deles lá, que não é um mês, são 12 meses, fazendo o que a prefeitura deveria fazer. Eles não são reconhecidos no carnaval. Por último, a banda Os Ribeiras, que é uma banda que nasceu de um projeto aqui chamado Espaço Cidadão, que em 2003, 2004 dava oportunidade, né? E hoje eles estão tocaram no aniversário de São Paulo. Vejam só, uma banda de Juquitiba tocou no aniversário de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. E aqui nunca foram chamados para nada. E amanhã eles vão para a segunda etapa de um campeonato de bandas, que eles já venceram a primeira etapa, mesmo com seus instrumentos simples e modestos, mas com muito talento e com muita garra, que é o que o povo de Juquitiba tem. Eles estão aí avançando e estão de parabéns. Muito obrigado.